Quando eu era criança, eu achava que a minha geração era a melhor de todas. E você, os seus parentes, seu tio, seu avô, pode achar isso também. Mas especificamente a minha tem um argumento que nenhuma outra bate. A gente foi a última a brincar na rua e ao mesmo tempo teve um celular com internet no bolso ou algum videogame que funcionava a internet ou o computador. Então a gente pegou o melhor dos dois mundos. A gente pegou meio que acabando o ambiente na rua para fazer aquela transição do ambiente dentro de casa, aquela diversão dentro de casa. Por isso que eu acredito que a minha geração foi a melhor. Na nossa época, nos anos 2000, tinha muito desenho de luta, muito desenho de espionagem, Dragon Ball Z, as meninas superpoderosas, as três espiãs demais. Então, assim, era uma coisa muito diversificada para muito público diferente. E a gente não tinha aquilo disponível o tempo todo. Então era certo horário, tal desenho, certo dia, tal desenho. Às vezes a gente passava o dia inteiro sem ver aquele desenho para ver no outro dia, porque a gente perdeu o horário, porque não tinha na programação. Então a gente, para suprir esse tempo que a gente não tinha tanta liberdade de escolha, a gente meio que inventava coisa para fazer. Ou então ficava no TED mesmo, sei lá. Mas inventava qualquer coisa. Ia brincar na rua, conversar com algum amigo, ia pra casa dele, enfim. E na época eu lembro que o meu acesso a celular, internet era bem limitado. Então era aquele celular mais básico possível da época. Eu lembro que era um LG, quando não era um LG, era um Motorola. E assim, ele só fazia o básico e não tinha internet fora de casa, porque eu ainda não tinha chip, não tinha plano, então assim, cortava tudo. Acredito que isso foi dando mais um pouco de liberdade pro pessoal, as indústrias, né, no geral, fazerem com que, sei lá, talvez os desenhos tenham ficado mais dinâmicos, os celulares tenham ficado mais presentes na nossa vida, até em excesso, coisas que atrapalham. E isso começa desde o princípio da liberdade de tentar conciliar eles de um jeito correto, que na nossa época não tinha dados específicos de quanto tempo tinha que ficar. Então hoje em dia os desenhos eles têm muito corte, muito estímulo, muito ritmo diferente, muitas cores. Às vezes eu me pego assistindo os desenhos da atualidade, quando eu vejo o meu sobrinho assistindo, e penso como que as crianças conseguem assistir aquilo. Eu não entendo nada que passa na TV, mano. É uma coisa muito, muito surreal. É mudança de 3 em 3 segundos, sem diálogo nenhum, sem uma coisa construtiva ali, sabe? É uma coisa muito rápida. E antigamente o aparelho em si, né, o videogame ou o celular, era uma coisa mais que você juntava com a rapaziada ali pra jogar. Por exemplo, algum amigo seu tinha um Play 2, ou vocês levavam o Play 2 na casa dele, vocês ficavam jogando ali. Hoje em dia a maioria consegue jogar isso online sem sair de casa. Isso é muito bom, só que tira um pouco da conexão, principalmente de quem é criança. Tem uns vídeos ali que eu vejo que tem gente que cresce depois disso que não tem condição nenhuma de conviver, mano. Não sabe conversar, não sabe falar. E até mesmo as pessoas que cuidam das crianças hoje em dia tem bastante diferença nisso. Porque às vezes a pessoa não consegue conciliar ela assistir ou ver alguma coisa na televisão ou no celular. Então a criança tem aquela liberdade de acessar isso. Pro tempo inteiro ela pede, quando o pai ou alguém que cuida tira, ela fica brava. Eu quero assistir, não sei o que, não tem um limite certo, sabe? Isso meio que acaba criando também uma certa raiva, né, digamos, tô tentando achar a palavra aí, pra aquela pessoa que tá cuidando daquela criança, que acaba ficando sem paciência, enfim. E aí que eles entram no consenso de todo mundo culpar a criança, e beleza, tranquilo, a criança a gente tem que cuidar, a gente tem que privar, mas não é bem assim. Voltando pra minha geração Z, o lado ruim que aconteceu com a gente é que no começo, quando tava surgindo isso, ninguém prestou bastante atenção igual olha hoje. E aí, querendo ou não, não tem como negar que a gente também consumiu bastante conteúdo assim, seja celular, vídeo, enfim. E aí a gente parece que perdeu muita coisa boa por conta disso, né? Às vezes um desenvolvimento que você necessitava, eu mesmo, no meu caso, eu fui descobrir coisa que eu curtia demais fazer, sei lá, uns 2, 3, 4 anos atrás, coisa que eu podia ter descoberto naquela época lá, que eu ficava jogando e tal, vendo TV, assim. Eu tentei fazer natação ali, foi o que mais engatilhou, mas não, depois eu parei, não deu certo, enfim. Futebol, então, filho, sou uma negação. O mais interessante nisso é o que de fato mudou o tempo, né? Então, hoje em dia, as pessoas na minha idade estão mais apressadas com as coisas,
estão querendo as coisas pra ontem, e a gente olha uma criança mexendo no celular, vendo esses vídeos, desenhos aí que mexem bastante com a cabeça, a gente pensa e julga, só que ao mesmo tempo a gente tá no celular, a gente tá fazendo coisas, sempre fazendo alguma coisa que exige uma tela. Isso é o que continua exatamente igual, é a tela, sabe? Não tem como mais a gente viver sem um monitor na nossa frente, porque isso sim virou necessidade, que tem os prós e contras disso também, né? Que a gente não pode esquecer. Porque olha, nossos pais, por exemplo, também foram criados na televisão, com TV, e na época deles não tinham, se na nossa época não tinha tanto estímulo igual hoje, imagina na época deles, né? Que era TV de tubo, algumas preto e branco, o estímulo era muito menor. Eu acredito que o problema não seja o tempo de tela, porque a minha mãe ainda continua fazendo muita coisa e ao mesmo tempo ela assiste as novelas dela, a televisão, porque na infância dela ela teve um estímulo muito pequeno, e a gente sabe que hoje em dia o estímulo vale tudo, né? Então por isso que tem vídeo curto, por isso que tem pessoas falando mais rápido. Toda geração vai achar que teve a melhor infância, talvez a sua tá achando agora, vai achar no futuro, a minha também achou, então assim, cara, é você. É uma nostalgia. Não tem como fugir. A gente não teve a melhor infância. Você, eu, seu amigo, seu pai, sua mãe. Teve a infância que deu pra viver, sacou? A gente não tem escolha quando é criança. A gente só vive aquilo que tá no nosso limite. Então, assim, cada um teve um limite que foi diversão total ali. E é isso, não tem discussão. E aí, rapaziada, uma pergunta que eu quero deixar no ar em aberto é: comparando a sua infância com a infância dos seus pais e com a infância dos seus filhos ou dos seus netos, não sei qual a sua idade aí, seus futuros filhos, você acha que consegue superar a sua? Ou você teve uma infância não tão agradável comparada às coisas que tinham na época e você não tinha condição? Ou até tinha condição, mas não gostava tanto ou amava? Não sei, coloca aí nos comentários aí. Muito obrigado por assistir e valeu!